Educação à distância, mudando realidades. Olá, aluno, olá, aluna. Seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da disciplina Fundamentos e Práticas da Alfabetização 1. Eu sou Andréa dos Santos Oliveira e irei fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, 1,65 m de altura, cabelos cacheados na altura do ombro. Estou usando uma blusa marrom e uma calça preta. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre alfabetização, letramento, literacia e ler e escrever. Certamente você já ouviu alguma dessas palavras, não é mesmo? É muito comum nos discursos pedagógicos atuais ouvir, por exemplo, o termo alfabetizar letrando, né? Ou alfaletrar. Então, certamente vocês conhecem esses termos e eu vou trazer aqui algumas visões, né? Tanto alguns autores que defendem o letramento e também alguns autores que são contra o uso desse termo letramento. Para iniciar, eu faço aqui um questionamento. Alfabetizar ou letrar? Alfabetizar letrando? E para isso, né, para responder esse questionamento, eu trago a professora Magda Soares, que é uma das responsáveis, né, pela introdução desse termo letramento no Brasil. A Magda Soares diz assim: é curioso que tenha ocorrido em um mesmo momento histórico, em sociedades distanciadas, tanto geograficamente quanto socioeconomicamente e culturalmente, a necessidade de reconhecer e nomear práticas sociais de leitura e de escrita mais avançadas e complexas que as práticas do ler e do escrever resultantes da aprendizagem do sistema de escrita. Então, por esse trecho aqui em destaque, a gente já pode perceber qual é a concepção da Magda Soares para o termo alfabetização e qual é a concepção da Magda Soares para o termo letramento. Porque quando ela diz aqui, ó, que foi, né, identificado não só no Brasil, mas em vários outros países a necessidade de um termo adequado, né, para o aprendizado dessas práticas sociais, né, práticas mais complexas do que a aprendizagem do sistema de escrita, o que a Magda quer dizer com isso? Que para ela, a alfabetização, né, é o aprendizado do sistema de escrita e o letramento são essas práticas sociais de leitura e de escrita mais avançadas e mais complexas. E ela prossegue. Assim, é em meados dos anos de 1980 que se dá simultaneamente a invenção do termo letramento aqui no Brasil. Então, a partir da década de 1980, nós temos a chegada desse termo no discurso pedagógico e também, né, do termo iletrisme na França e de literacia em Portugal, para nomear fenômenos distintos daquele denominado de alfabetização. Então, para Magda Soares, o que é alfabetização e o que é o termo letramento? Então, como eu disse anteriormente, para ela, a alfabetização é a aprendizagem do sistema de escrita. Então, veja que ela diferencia o termo alfabetização do termo letramento. Já o letramento é o aprendizado das práticas sociais de leitura e de escrita. E por que a necessidade, né, de usar o termo letramento? É a própria Magda Soares quem explica essa necessidade. Ela diz que nos países desenvolvidos ou do primeiro mundo, as práticas sociais de leitura e de escrita assumem a natureza de problema relevante no contexto da constatação de que a população, embora alfabetizada, não dominava as habilidades de leitura e de escrita necessárias para uma participação efetiva e competente nas práticas sociais e profissionais que envolvem a língua escrita. Ou seja, a necessidade, né, do uso de um outro termo em lugar do termo alfabetização deu-se por quê? Porque viu que na alfabetização, né, quando a pessoa era considerada alfabetizada, ela não conseguia, por exemplo, produzir os diversos gêneros textuais, porque os gêneros eles nascem das necessidades sociocomunicativas. E são muitas as necessidades humanas para a comunicação, e cada uma dessas necessidades
exigem gêneros diferentes, que é aquele, os analfabetos funcionais, a gente usa muito esse termo no Brasil, analfabeto funcional, que é para aquela pessoa que tem dificuldade de ler, dificuldade de produzir os textos nas diversas situações sociais. Então, foi em virtude dessa necessidade de formação de sujeitos capazes de se comunicar nos diversos contextos, utilizando os diversos gêneros textuais, que surgiu a necessidade de inclusão desse termo, do termo letramento. Aí aí começou o discurso, olha, só alfabetizar não é o suficiente, é preciso também letrar o sujeito. Então, aqui eu faço um outro questionamento. Alfabetização e letramento, processos únicos ou distintos? Porque também depende dos pesquisadores, né? Há pesquisadores no Brasil que defende que são processos distintos. Magda Soares é uma dessas, né? Ela considera que alfabetizar, né, é ensinar o sistema da língua, e que letrar é ensinar, né, esses usos mais complexos, que seriam o uso da língua por meio dos gêneros textuais. Há autores que acreditam que alfabetização e letramento é a mesma coisa, e tem gente que critica o uso do termo letramento. Eu vou trazer aqui algumas perspectivas para vocês na aula de hoje. Mas aqui eu trago de novo, né, a Magda Soares, quando ela diz: tem sido também tensa nos últimos anos, nesses países, a discussão sobre problemas da aprendizagem inicial da escrita. O que se quer aqui destacar é que os dois problemas, quais são os dois problemas? O domínio precário de competências de leitura e de escrita necessárias para a participação em práticas sociais letradas. E o outro problema, as dificuldades no processo de aprendizagem do sistema de escrita ou da tecnologia da escrita são tratados de forma independente, o que revela o reconhecimento de suas especificidades e uma relação de não causalidade entre eles, né? E a Magda ainda complementa: no Brasil, o conceito de alfabetização e letramento se mesclam, se superpõem e às vezes até se confundem. Mas para ela são processos distintos e um não substitui a necessidade do outro. E a Magda Soares diz que, com a entrada do termo letramento no Brasil, tem havido um processo que ela chama de apagamento do termo alfabetização. E ela critica esse apagamento do termo alfabetização. Por quê? Porque ela, apesar de reconhecer a necessidade de letrar, ela também defende a necessidade de alfabetizar, porque, segundo a Magda Soares, são processos distintos e ambos são necessários. Então, ela diz assim: no Brasil, a discussão do letramento surge sempre enraizada no conceito de alfabetização, o que tem levado, apesar da diferenciação sempre proposta na produção acadêmica, a uma inadequada e inconveniente fusão dos dois processos, com prevalência do conceito de letramento, por razões que tentarei identificar mais adiante, o que tem conduzido a um certo apagamento do termo alfabetização, que talvez com algum exagero denomino desinvenção da alfabetização. E ela critica, né, esse apagamento aí do termo alfabetização. Por quê? Porque, segundo a Magda Soares, falsas inferências, né, também falsos pressupostos decorrentes deles e delas, de que apenas através do convívio intenso com o material escrito que circula nas práticas sociais, ou seja, do convívio com a cultura escrita, a criança se alfabetiza. Por quê? Segundo a Magda, muitos professores, pedagogos, segundo ela, eles têm letrado, e o que ela entende neste caso aí por letramento, né? Tem colocado as crianças em situações com os textos escritos, com os livros, por exemplo, de literatura infantil, com os diversos gêneros, mas, segundo ela, apenas isso não é suficiente. Por quê? Porque, segundo a Magda, veja que aqui eu estou trazendo a opinião da Magda Soares, a alfabetização como processo de aquisição do sistema convencional de uma escrita alfabética e ortográfica foi, assim, de certa forma, obscurecida pelo letramento, porque este acabou por frequentemente prevalecer sobre aquela, que, como consequência, perde a sua especificidade. Então, quando o letramento se sobressai à alfabetização,
Lembrando que para Magda Soares, ela entende a alfabetização como aquisição do sistema convencional de uma escrita alfabética e ortográfica, né, fica faltando alguma coisa. Então, para ela, o ideal é alfabetizar, mas também letrar. E ela prossegue. Quanto ao chamado construtivismo no Brasil, consideram a aprendizagem das relações grafofônicas como parte integrante da aprendizagem da língua escrita. Ocorreria alguém a possibilidade de se ter acesso à cultura escrita sem a aprendizagem das relações entre o sistema fonológico e o sistema alfabético? Então, aqui a gente também percebe, né, uma outra defesa da Magda Soares. Quando ela pergunta, será que, né, passa pela cabeça de alguém de que é possível se apropriar da cultura escrita, né, sem ter aprendido a relação entre os fonemas e os grafemas, ou seja, entre o som e a escrita? Então, quando ela faz esse questionamento, ela está dizendo que, para ela, né, ela não concebe essa possibilidade. Mas, mais uma vez, eu reforço, essa é a opinião dela, porque no decorrer dessa disciplina, eu vou apresentar para vocês estudiosos, pesquisadores que defendem, né, que criticam essas tendências fonológicas, fonéticas e defendem, né, uma consciência gráfica, em vez de uma consciência fonética ou uma consciência fonológica. Mas a Magda Soares acha que é importante, né, essa relação entre os sons da fala e a escrita para o processo de aprendizado do sistema da língua escrita. Então, segundo ela, dissociar letramento e alfabetização é um equívoco. Por quê? Porque o problema é que, num e no outro caso, dissocia-se equivocadamente a alfabetização de letramento e, no segundo caso, atua-se como se realmente pudesse ocorrer de forma incidental e natural a aprendizagem de objetos de conhecimento que são convencionais e, em parte significativa, arbitrários. O sistema alfabético e o sistema ortográfico. É por isso que ela defende que não se deve, né, dissociar, né, que a gente deve levar em consideração a alfabetização e também o processo de letramento. E como esses métodos tradicionais, eles compreendiam a alfabetização e o letramento. Então, esses métodos tradicionais tornavam os dois processos independentes. A alfabetização, né, aí mais uma vez ela define o que para ela é alfabetização, que é a aquisição do sistema convencional de escrita, o aprender a ler como decodificação e a escrever como codificação, precedendo o letramento, o desenvolvimento de habilidades textuais de leitura e de escrita, o convívio com tipos e gêneros variados de textos e de portadores de textos, a compreensão das funções da escrita. Então, ela diz que esses métodos tradicionais de alfabetização compreendiam que primeiro se ensina, né, esse sistema convencional da escrita. E só depois que os alunos tivessem aprendido, se apropriado, né, desse sistema convencional de escrita, é que eles teriam contato com os diversos gêneros textuais. Então, é assim que os métodos tradicionais se posicionam, os métodos tradicionais de alfabetização, se posicionam em relação ao termo alfabetização e letramento. Então, primeiro, a necessidade de se apropriar do sistema da língua escrita, e só depois o contato com os gêneros textuais. E na concepção atual de alfabetização, né, a alfabetização não precede o letramento, segundo a Magda. Então, ela se posiciona contra, né, esses métodos tradicionais que acreditam que primeiro se apropria, né, aí uma apropriação de uma língua morta, de uma língua fatiada, de uma língua abstrata, que tanto criticam os filósofos da linguagem, a gente já estudou em aulas passadas, porque para ela esses dois processos são simultâneos, o que talvez até permitisse optar por um ou por outro termo, como sugere a Emília Ferreiro, em recente entrevista à revista Nova Escola, em que rejeita a coexistência dos dois termos com o argumento de que, em alfabetização, estaria compreendido o conceito de letramento, ou vice-versa. Em letramento estaria compreendido o conceito de alfabetização. Então, veja, aqui eu já trago duas concepções diferentes. A concepção da professora Magda Soares, que defende que é necessário alfabetizar e letrar, mas de forma
interdependente, né? Porque a alfabetização é uma coisa, é a apropriação, né, do sistema convencional da língua, segundo ela, e o letramento, né, seria o ensino dessas práticas mais complexas. Então, para ela, é importante tanto um quanto o outro. Mas a Emília Ferreiro, que é uma importante pesquisadora de alfabetização argentina, ela defende que se use um termo ou outro, que se use ou alfabetização ou letramento, porque no termo alfabetização já estaria também subentendido a necessidade de ensinar o uso da língua nas diferentes práticas sociais. Então, que se fizesse uma escolha, se usasse ou alfabetização ou letramento, e não que houvesse a necessidade de usar os dois termos. Essa é a opinião da Emília Ferreiro. E qual é a opinião da Magda Soares sobre essa defesa de usar um termo ou outro feito pela Emília Ferreiro? A Magda Soares diz: desde que se convencionasse que por alfabetização seria possível entender muito mais que a aprendizagem grafofônica, conceito tradicional atribuído a esse processo, ou que em letramento seria possível incluir a aprendizagem do sistema de escrita, ela concorda, né? Se, né, tivesse aí incluído no processo, tanto que ela defende muito aqui, ó, o ensino, né, do sistema de escrita. Então, se nesse processo se ensinasse o sistema de escrita ao mesmo tempo, né, que colocasse ali as crianças em contato com a diversidade de texto, que ela concordaria em usar apenas um termo ou outro, né? A conveniência, porém, de conservar os dois termos parece-me estar em que, embora designem processos interdependentes, indissociáveis, porque ela concorda que são processos interdependentes, ou seja, um tem relação com o outro, portanto, são indissociáveis. Então, na opinião dela, não dá para primeiro alfabetizar e só depois letrar, são processos concomitantes, né, e simultâneos, são processos de natureza fundamentalmente diferente. Então, olha só, Magda Soares diz, apesar de acontecerem concomitantemente, apesar de serem indissociáveis, a alfabetização é uma coisa, o letramento é outro, segundo ela, né? Envolvendo conhecimentos, habilidades e competências específicos, que implicam formas de aprendizagem diferenciadas e, consequentemente, procedimentos diferenciados de ensino. Então, essa é a opinião da Magda Soares. Então, vamos sintetizar aqui a opinião da professora e pesquisadora Magda Soares sobre o termo alfabetização e letramento. Então, ela diz, não são processos independentes, mas interdependentes, ou seja, um está sempre relacionado ao outro, e indissociáveis, ou seja, não é primeiro eu alfabetizo, depois eu letro. Segundo ela, são processos que estão ali unidos, né? A alfabetização desenvolve-se no contexto de e por meio de práticas sociais de leitura e de escrita, isto é, através de atividades de letramento, e este, por sua vez, só se pode desenvolver no contexto da e por meio da aprendizagem das relações fonema-grafema, isto é, em dependência da alfabetização. Então, mais uma vez, a Magda Soares ela vê a importância da relação fonema-grafema, ou seja, sons, né, letras. Mas no Brasil, em 2019, né, no documento ali da BNCC, Base Nacional Curricular Comum, que fala da alfabetização, é introduzido no lugar do termo letramento uma outra palavra, que é o termo literacia. Então, aqui nós temos a opinião do professor e pesquisador Dagoberto Bunharena, quando ele diz que os teóricos do governo de 2019 tomam de empréstimo o termo literacia, usado em Portugal e na Espanha. A influência de alguns teóricos portugueses, defensores de longa data do método fônico, explica a escolha de uma mesma palavra com o mesmo conceito, com distinções de elementos fonéticos e gráficos. Essas escolhas, por distinções superficiais, como fonêmica e literacia, em vez de fonológica e letramento, não marcam divergências,
mas convergências. Na essência, o núcleo conceitual de ensinar e de aprender a escrever continua intocado. Então, o professor Dagoberto Bunharena, ele faz uma crítica, né, tanto ao termo letramento quanto ao termo literacia. Então, lembrando que, né, esse documento oficial, em 2019, ele substitui o uso do termo letramento pelo termo literacia. Mas o professor Dagoberto diz que muda só o termo, porque eles continuam, né, tendo a mesma base, que é, continuam vendo a necessidade, né, de ensinar a relação entre fonema e grafema, entre som e escrita. E o professor Dagoberto é de uma outra vertente de alfabetização. Ele é de uma vertente da alfabetização humanizadora. Então, ele não defende a necessidade da consciência fonética e nem fonológica. Ele defende a necessidade de uma consciência gráfica. Então, o professor Dagoberto Bunharena continua. A investida contra o conceito de alfabetização há 2 ou 3 décadas reduziu-o a uma visão estritamente técnica. Então, quando o termo letramento entra no Brasil, segundo ele, o termo alfabetização foi reduzido a um termo técnico, né? Ensinar ali o sistema de escrita, ensinar a relação entre fonema e grafema. Ou seja, houve ali uma redução muito drástica para o termo alfabetização. Ou seja, restringiu o termo alfabetização aos chamados mecanismos de base, que cuidam da correspondência entre fonema e grafema. Reduzido a esse aspecto, a alfabetização cedeu lugar à literacia ou letramento, que cuida das manifestações usuais da linguagem escrita, em vez de lidar apenas com questões técnicas. Ou seja, segundo ele, né, houve essa introdução desse termo letramento e depois literacia, porque reduziram o termo alfabetização apenas a algo técnico, ensinar ali a relação entre fonema e grafema. E aí o professor Dagoberto, ele traz alguns estudiosos do tema, a exemplo de Souquier, para dizer que o Souquier, ele recusa a substituição de alfabetização por literacia, literacia ou literati. Ele prefere recuperar, como vimos, o termo medieval letrure, embora a avalanche midiática não lhe tenha dado espaço. As ações humanas nas mídias informatizadas exigem a fusão dessa ação dupla de ler e escrever, porque letrure significa ler e escrever. E o ler e escrever são inseparáveis nos dispositivos, mas possível ainda fora deles. Esses autores observam que quando escrevo no meu teclado, por exemplo, no teclado do meu computador, no teclado ali, né, do meu celular, eu estou igualmente mergulhado em uma atividade de leitura. Eu estou ali digitando, né, um texto no meu celular, por exemplo. Ao mesmo tempo, eu estou lendo e escrevendo. É por isso que eles defendem o uso do termo ler e escrever. Nem letramento, né, nem literacia, e sim o ler e escrever, que segundo eles são processos indissociáveis. Eu leio as teclas, como também os signos conexos, como também eu posso ser levado a ler as instruções na tela. Então, segundo o professor Dagoberto, os conceitos de literacia ou de literacia e de letramento não têm ferramentas para compreender e para explicar a totalidade do processo. É por isso que ele acredita que não se deve utilizar nem letramento nem literacia, porque o uso, né, da linguagem escrita é um processo complexo, né, que esses termos não dão conta de explicar, porque as relações humanas, por meio desses dispositivos que redimensionam a linguagem escrita, são muito mais complexos. Então, o que defende o professor Dagoberto Bunharena? Qual é a sua defesa, já que ele critica o uso do termo letramento e também do termo literacia? Ele diz assim, ó, acompanho o pensamento dos 3 pesquisadores e as suas razões para assumir um novo conceito mais adequado para as ações dos homens e das crianças nos dispositivos digitais. Porque se a gente for pensar, hoje basicamente a gente escreve em dispositivos digitais, seja no computador, né, no notebook ou no celular, né?
dificilmente a gente escreve ali com caneta. Então, os modos de escrever estão se transformando, né, na nossa sociedade. Que se afasta do conceito de literacia e de letramento. Para aproximar-se, então ele defende o quê? Para aproximar-se mais do lecto escrita. Então, ele defende o lecto escrita do construtivismo e se aninhar em conjunto único e indissociável em português, leitura e escrita. Então, o professor Dagoberto, né, ele defende o leitura e escrita, que é o ler e escrever, semelhante à lectoescrita, referenciado por Saussure no mundo hispânico da América do Sul, mas como penso, nos atos praticados com ela, sugiro ler e escrever. Então, essa é a defesa do professor Dagoberto. Nem letramento, nem literacia, e sim o termo ler e escrever. Bem, finalizando já aqui, ele diz assim, aqui por opção, também não uso o conceito nem o termo letramento, mas recupero o termo espanhol usado por Emílio Ferreira, porque a professora Emílio Ferreira, ela vai usar esse termo, né, lectoescrita, lá no seu livro Psicogênese da língua escrita. Lectoescrita e o adapto para o português como leitura escrita. Assim mesmo, sem hífen, como uma só palavra, né, um só termo, com um novo conceito, aproximado ao de letrure, com todos os sentidos amplos que ele carrega. Porque não reconheço, veja a defesa do professor Dagoberto. Enquanto a professora Magda Soares defende a necessidade de ensinar a relação entre fonema e grafema, né, a consciência fonológica, ele diz assim, ó, porque não, veja bem, não reconheço a importância das relações fonema-grafema, ou seja, som-letra. Letrure, entretanto, funde os atos de ler e de escrever. Por isso, sugiro ler e escrever, dois atos fundidos em uma só palavra. E aí ele traz um outro autor, que é o Clock Fontanille, que reconhece o distanciamento do escrito em relação ao oral. Então, esse autor, assim como o professor Dagoberto, acredita que a linguagem escrita é uma, a linguagem oral é outra, né? E que a linguagem escrita, né, ela não está aí, ela não está, né, a trabalho da linguagem oral como defendem aí aqueles que defendem a consciência fonológica. E, em consequência, a conquista de sua autonomia. Então, quando não se vê essa relação fonema e grafema, a língua escrita ela passa a ter autonomia e não está atrelada, dependente da linguagem oral, né, gente? Até porque, assim, a gente não escreve da forma como nós pronunciamos. O olhar para a escrita como uma linguagem autônoma abre caminhos paradigmáticos, pouco trilhados, porque rompe com um modo de pensar que anula suas propriedades intrínsecas, quando compreendida como um sistema de notação da oralidade, tal como está implícito no sistema de escrita alfabética. Tá? Então, o professor Dagoberto aí, ele não compreende essa necessidade, essa relação, né, da língua escrita com a língua falada. E aí ele traz um outro estudioso, o Jean Fauquembert, que é um pesquisador francês do tema leitura, e o Jean Fauquembert diz, o professor Dagoberto diz assim, Fauquembert cunha o conceito de consciência gráfica. Então, veja, eles não concordam com a consciência fonológica, e ele diz que o Fauquembert ele traz um novo termo, que é a consciência gráfica, que está vinculado a uma consciência linguística, que inclui a experiência com a oralidade. Esse novo conceito se apoia como contraponto às mesmas descrições atribuídas ao conceito de consciência fonológica. Mas, em vez de colocar a gráfica a serviço da fonológica, a separa, já que cada uma se situa em campos diferentes dos estudos de linguagem. A primeira, na escrita, a segunda, no oral. Se as crianças podem desenvolver consciência fonológica, ao pronunciar os elementos sonoros, pode também, de modo distinto, desenvolver a consciência gráfica, que é o que o professor Dagoberto Bunharena defende, a consciência gráfica, na manipulação dos caracteres. Veja, o professor Dagoberto também não defende o trabalho com as letras, e sim com os caracteres tipográficos, que constituem os signos verbais da linguagem
escrita, porque nós escrevemos por meio de caracteres. Bem, gente, é isso, né, para a aula de hoje. Essas são algumas das referências que eu utilizei. Espero que vocês tenham aí aprimorado os conhecimentos e vejo vocês na próxima aula. Até lá! Educação à distância, mudando realidades.